Olha, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Eu estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar nos links do comentário ou na descrição desse vídeo. Te espero! Como se priorizar vai fazer o seu filho te respeitar. Bem-vindos ao projeto Luz no Fim do Túnel, um espaço para a gente se aprofundar em alguns temas para que você possa se sentir seguro como pai ou mãe, para transformar o seu lar em um lar onde seu filho te respeite, coopere, onde todos convivam em harmonia. Eu sou Giovana Monzani, educadora parental, e eu ensino quem tem filhos de 0 a 6 anos a fazer ele te respeitar em qualquer situação sem gerar trauma na vida dele. Como se priorizar vai fazer o seu filho te respeitar. Ai, Giovana, eu queria falar sobre birra. A maioria dos temas que eu trago aqui são relacionados à birra. Você vai ver que ajustando essa rotina, essas birras vão melhorar, tá bom? Então, tudo que eu trago aqui, de certa forma, são estratégias para o seu filho te respeitar, cooperar, fazer menos birra. Então, vamos lá. Quando você está esgotado no seu dia a dia, se seu dia a dia é muito estressante, seus horários são muito justos, se você tá com humor para baixo, triste, ou se você tá com humor muito à flor da pele, o que vai acontecer no seu dia a dia? Se você não tá conseguindo cuidar nem de você, você vai conseguir cuidar do seu filho? Provável que não, né? Se você tiver no seu modo de limite, você vai estar uma bomba relógio. E aí, quando o seu filho fizer birra, a primeira coisa que vai acontecer é você querer depositar todo o seu cansaço, toda a sua frustração, todo o seu estresse no seu filho. Ai, Giovana, eu não faço isso. Pouco provável, a maioria de nós fazemos isso. Porque, por mais que a gente não faça, a gente está entubando ali. E uma hora, aquele sentimento vai precisar sair. E digo mais, por mais que você não tenha essas explosões quando seu filho faz uma birra, você está transmitindo ao longo do seu dia o que você está sentindo o tempo todo. E quanto mais nova a criança, mais sensitiva ela é, melhor em perceber ela é. Então ela está percebendo que você está de mau humor o dia inteiro, está absorvendo o seu mau humor. Ela está percebendo que você está extremamente deprimido ou deprimido o dia inteiro. Meu filho não percebe, você que não está percebendo, que ele está percebendo, ele está percebendo. Já foram feitos estudos que mostram que o ser humano é literalmente contagiante, principalmente para os filhos. A gente libera hormônios e as crianças vão absorver esse hormônio, absorver essa atmosfera. Então, o que a gente tem que fazer para uma criança não fazer birra, para uma criança respeitar? Cuidar dessa atmosfera. E a gente só vai conseguir cuidar dessa atmosfera se a gente estiver bem. E aí eu queria contar para vocês a síndrome do papel molhado. E queria saber quem aí está vivendo a síndrome do papel molhado. A síndrome do papel molhado é o mesmo raciocínio da máscara de oxigênio. Então, quando o piloto fala, você primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, senão você vai desmaiar e não vai conseguir botar no seu filho. Por mais que você queira ajudar seu filho primeiro, você primeiro se ajuda para conseguir ajudar o seu filho primeiro. E a síndrome do papel molhado mostra muito bem como isso funciona no dia a dia. Quando a gente vai para o shopping e o nosso filho lava a mão com a gente, o que a gente faz geralmente? A gente pega o papel, dá para ele, depois seca a mão, porque a gente quer atender as necessidades da criança antes. Porque a criança é mais novinha, a gente sabe esperar, a criança ainda não. Só que o que a gente está fazendo? A gente está molhando o papel e entregando um papel molhado para a criança secar a mão. Ou seja, de qualquer jeito, nenhum dos dois está atendendo sua necessidade. Logo, o que eu estou propondo na live de hoje? Seca a mão, deixa o seu filho aguardar um pouco. Isso vai ajudar ele a desenvolver empatia. Isso vai ajudar ele a enxergar as outras pessoas como ser humano. Isso vai ajudar a ele a entender que ele precisa se frustrar, que ele precisa esperar. E vai ajudar com que você consiga atender suas necessidades. Você só vai conseguir atender as necessidades dele bem se você conseguir atender as suas necessidades primeiro. A gente, às vezes, quer ser super, só que a gente não é super, a gente é humano. Se a gente fosse super-herói, a gente não tava aqui desse jeito. Então, não esqueçam da síndrome do papel molhado. E se você está vivendo isso dentro da sua casa, vamos transformar isso agora, porque nem para você não tá bom e para o seu filho não tá bom. Vocês estão num looping ali. E aí você sente no seu dia a dia que você não tem tempo de qualidade para nada. Você não consegue tomar um banho tranquilo, você não consegue brincar com seu filho e se conectar com seu filho, você não consegue trabalhar com a mente tranquila porque você está pensando na criança. Então, a palavra-chave
é se cuide para conseguir cuidar do seu filho. E a gente vai passar por muitas questões. Por quê? Porque a sociedade, ela tem uma falsa ideia, não tanto para o pai, mas muito para a mãe, que quando a criança nasce, a mãe tem que largar tudo em pró à maternidade. Só que se essa mãe largar tudo, ela vai transferir frustração para o filho, ela vai exigir do filho que o filho faça ela feliz, e tudo isso é muito perigoso. Então, a ideia, eu não quero que vocês pensem nisso como mais uma obrigação na vida de vocês. Então, eu trago esse tema aqui, às vezes, para as mães, para os pais também, mas como eu falei, a sociedade cobra mais das mães, que largue tudo pela criança, não é por aí, não é assim que se tem uma relação saudável, e a mãe fica exaurida, e a mãe é aquela pessoa que todo mundo fala, ai, que pessoa chata, reclama de tudo. Claro, vou falar igual a Márcia Sensitiva aqui. Claro, nem lavar o cabelo lava. A mulher não faz nada para ela. E aí ela vai estar de bom humor, pulando e vendo rosas e passarinhos? Não, o canto do passarinho vai irritar ela. Ela vai querer estrangular o passarinho de manhã. Porque é um ser humano, tem limite. Não é a supermulher e nem o super-homem. Eu acho legal que os pais cada vez mais estão se transformando, estão tirando essa mentalidade que tem coisas que são responsabilidades da mulher só. E eu não quero que vocês vejam isso como mais uma obrigação. Então, agora além de tudo eu ainda tenho que cuidar de mim? Eu tô falando cuidar de você não é esteticamente. Eu tô falando cuidar do seu humor, cuidar do seu eu interior, se desenvolver como pessoa, porque a gente está no mundo para isso. A gente não está no mundo só para educar os nossos filhos. A gente não consegue educar com qualidade se a gente não olhar para dentro, se a gente não cuidar da gente, tá? Então hoje, se olha no espelho, lembra como são suas feições, lembra como você é, lembra toda a transformação que você já passou, sem se comparar com os outros, se baseando ao que você era um ano atrás. Lembra do que você gosta de vestir, do que você gosta de fazer, de como o seu dia fica mais feliz, porque a beleza da vida está em pequenas coisas. Momentos de muita felicidade são muito pontuais. Para a gente transmitir felicidade para o nosso filho, para a gente estar bem, a gente tem que encontrar prazer em fazer uma comida no meio do dia. Não gosto de cozinhar, Giovana? Encontrar prazer no trabalho, encontrar pequenos prazeres, senão a vida vai ficando sem sentido e muito dura. E o nosso filho vai absorvendo isso o tempo todo. Não pegue isso que eu estou falando aqui como mais um peso, e sim como uma oportunidade de combinar os interesses, porque eles dá para ser combinado. Tá? As coisas podem melhorar. A casa vai funcionar melhor, as coisas vão ficar melhor organizadas se você tiver espaço para você. Então, primeiro, pense em você, para depois conseguir pensar no seu filho. Repete aqui comigo outra coisa. Quem mora junto com você não te ajuda, participa, porque a casa não é só sua. Então, para de falar assim. Tá sujando o meu sofá, tá sujando o nosso sofá. Você me ajuda a guardar seus brinquedos? Não. Eu vou te ajudar a guardar os seus brinquedos. Essa forma de falar comunica, é uma comunicação. Comunica que o quê? Tudo ali é sua responsabilidade e as pessoas te ajudam quando querem. Mas na realidade não é assim. Cada um tem sua responsabilidade dentro de casa para as coisas funcionarem bem, porque lembra, você não dá conta de tudo. E você vai ajudar sempre que possível. Então, não assuma todas as demandas da sua casa. E quanto mais o seu filho for crescendo, mais dê a oportunidade dele participar, dele tomar para ele aquela família, aquele ambiente. Senão ele vai se sentir um peixe fora d'água. Ele vai sentir que ele não tem valor. Uma criança ou um marido que não faz diferença nenhuma dentro da casa, se ele viaja, se tudo funciona, flui como se ele não estivesse ali, a pessoa se sente sem valor. Então, para uma relação ser saudável para todos os lados, tem que estar bom para todo mundo. Se tá bom só pro seu filho, não tá bom para ninguém. Você tá achando que tá bom pro seu filho, mas não tá. Se a relação tá boa só pro seu marido, a relação tá horrorosa, não tá boa para nenhum dos lados. A relação tem que ser de ganha-ganha em tudo que a gente vai fazer. Para funcionar um negócio a longo prazo, a gente não fecha com fornecedor para namorar, a gente fecha para casar, para estabelecer uma relação de ganha-ganha. Porque se você extorquir esse fornecedor, fizer ele colocar com preço abaixo do que ele pode, ele não vai conseguir te entregar, não vai valer a pena trabalhar para você. Mesma coisa o seu marido. Se você faz tudo por ele, se ele não faz nada dentro de casa, você vai viver reclamando e a relação vai ficar uma bosta para os dois. Desculpa o palavrão. Você vai chegar no fim do dia, não vai nem querer conversar com ele, vai querer só despejar a sua frustração nele. E com seu filho é a mesma coisa. Se você faz tudo o tempo todo, que é atender todas as necessidades dele,
Primeiro, ele vai crescer um mimado, um mal acostumado. Segundo, ele não vai te enxergar como um ser humano, ele vai te enxergar como uma super mulher. Isso é péssimo para ele. Ele não te vê como uma pessoa com limite, que chora. Ele vai ter um peso enorme de atender às suas expectativas. E mesma coisa, você vai viver reclamando com essa criança. Então, é uma relação horrorosa. Para você ter um lar mais leve, para você ter uma escuta ativa, para o seu filho sair do modo luta e fuga, para ter menos estresse no ar, para o seu filho naturalmente querer cooperar, estar disposto a trazer um bem-estar naquela casa, você precisa cuidar de você e reduzir as expectativas. Não tenha expectativa que você vai dar conta de tudo no seu dia. Então eu ouço muito. Mas não dá tempo, sou eu que faço tudo dentro de casa, meu marido trabalha o dia inteiro. Ou, eu não tenho rede de apoio, a minha mulher acabou que foi fazer outras coisas, não priorizou a família, e eu que cuido das crianças o dia inteiro, eu não tenho rede de apoio. Mas como é que eu vou fazer para cuidar de mim? Meu filho vai ficar sem atenção. Gente, às vezes a gente coloca mais empecilho do que tenta buscar solução. Por que eu digo isso? Eu já fui a pessoa que falava que não dá, tem muita demanda. Mas hoje eu priorizo me priorizar. Então, se eu tiver que não passar uma roupa, eu não vou passar uma roupa. Se eu tiver que não fazer um jantar, eu não vou fazer um jantar. Eu vou pegar uma comida congelada. Giovana, mas não é o ideal. Meu filho tem 1 ano, ele vai comer comida congelada? Vai comer comida congelada. A prioridade é você estar bem. O que adianta você dar uma comida fresca para o seu filho, a roupa tá super passada, a casa tá super arrumada e você ser uma pessoa pentelha? Porque você vira uma pessoa pentelha quando você está muito sobrecarregado. Então, deixa de fazer coisas que para você podem ser muito importantes, mas para o funcionamento da casa não são tão primordiais assim. E outra questão, Giovana, eu não tenho rede de apoio. Você fala muito de ter um momento só com você. Se seu filho tiver menos de 1 ano, é um ano mais conturbado mesmo, onde é difícil equalizar todos esses interesses, vou ser sincera. Principalmente se seu filho é livre demanda, mama no peito, né? Com 6 meses começa a comer. Tá, gente, mas até estabelecer uma alimentação que passe aquele período de muitas gripes, que a criança para de comer e volta a comer, é um período mais conturbado. Depois, busca fazer alguma coisa para você, nem que sejam 20 minutos. Não dá, bota seu filho numa aulinha de música, bota seu filho numa aulinha de motricidade, busca uma rede de apoio em volta de onde você mora, com um vizinho, com um grupo de amamentação, com um grupo que você foi numa aulinha de música e aí a sua vizinha fica um pouco, depois você fica um pouco. Busca essas saídas, mas busca, não fica falando só, eu não consigo, eu não tenho rede de apoio. Às vezes você está muito sugado pela criança e você tem uma dependência emocional da criança. Como eu era dependente emocional dos meus filhos e eu não percebia. E o Matheus, meu segundo filho, chegou para trazer essa leveza na nossa relação. Porque eu não conseguia deixar eles com ninguém, eu não conseguia desligar. Por mais que eu quisesse fazer meu exercício, eu ia fazer meu exercício pensando o tempo todo neles, se eles estavam bem, olhando o celular. E isso sim também é uma dependência emocional não só deles com a gente, da gente com eles. E não é saudável para a gente essa dependência emocional nesse nível. Por isso, gente, que é importante a gente ponderar. Outra dificuldade que as pessoas têm, que comentam muito comigo. Mas se eu fizer isso, meu filho não vai se sentir amado, não vai se sentir priorizado. Nessa primeira infância é muito importante o apego, o amor. Meu filho vai se sentir desprezado, vai achar que eu não amo ele. Pelo contrário, você só consegue transmitir para o seu filho que você genuinamente ama ele se você se amar primeiro. Como é que você vai transmitir amor se você não está conseguindo exalar amor em você? Você não vai conseguir. Então, para o seu filho se sentir amado, você tem que se amar primeiro. E se você não se ama, bota isso para trabalhar no seu dia a dia, mas não guarda numa gaveta e finge que nada está acontecendo e vai vivendo no automático. Porque senão você está transferindo os seus calos, todas as suas fissuras, você está passando de geração para geração. Quebra agora isso. Olha para você. E eu queria que vocês começassem a ponderar mais as coisas, porque muitas pessoas têm me perguntado uma dúvida que não estava aparecendo tanto antes nos conteúdos. A primeira coisa, mas você não falou que não pode comer doce? Mas você não fala tanto da importância de uma rotina de VTV? Mas a sanidade da mãe importa. A sanidade da mãe importa. Então, se você está de um jeito insano, exausta, a criança está doente, abre mão um pouco daquele doce. Eu vou abrir mão todos os dias, toda hora. Não, mas pensa numa balança, onde equalize a sua sanidade com uma rotina regrada. Se você engessa muito, não funciona. Então, quando os profissionais vêm aqui falar para vocês dessas questões,
Vocês não precisam se sentir atacados. É só um aviso de que isso não é legal. Então, usa isso como um SOS, não como um padrão que você oferece o tempo todo. Oferecer comida congelada sempre é o ideal dos mundos, é o mais legal? Não. Mas se uma semana você precisar oferecer todos os dias, poxa, busca uma técnica de congelamento e oferece. Como é que é uma técnica de congelamento? Você vai cozinhar a comida, tirar o dente, pegar a comida não explodindo de quente, mas morna ainda e congelar, porque isso vai ajudar a preservar os nutrientes. Tem nutrientes que não vão estar presentes, mas uma fruta supre isso. Se a vitamina C não é tão presente, você oferece uma fruta que é fácil de oferecer e vai suprir esses nutrientes. Então a ideia é parar de tentar ser perfeito. A perfeição leva à imperfeição. Feito, às vezes, é melhor que perfeito. E seu filho precisa te humanizar, tá? Ele precisa ver, sim, que você cansa, que você não dá conta de tudo. E não é reclamando que você vai conseguir essa empatia. É através de gestos. É mostrando que tudo bem ele te querer naquela hora, mas nem sempre vai dar. A maioria de nós é assim. Por isso que eu tô trazendo esse tema. Porque lá atrás, o que a gente aprendeu com as nossas mães, com a sociedade? Que a gente dá conta de tudo. Só que não dá. Porque na primeira infância, principalmente nos primeiros anos de vida, ele aprende como funcionam as relações. Ele aprende como é que funcionam as regras da vida, as regras da sociedade. Então, se dentro de casa eu posso sugar tudo da minha mãe, até ela cair dura, exausta, se eu posso fazer dela gato e sapato, se ela precisa entubar tudo, eu vou procurar isso nas minhas relações quando eu for mais velho. Eu vou entender isso como um modo operante. Então, ou eu vou entrar numa relação extremamente submisso, querendo atender às necessidades do outro o tempo todo, e isso é um padrão geralmente de mulher, ou eu vou virar, infelizmente, como a maioria dos homens são, isso vem mudado, mas isso não é um padrão, um homem que não faz nada dentro de casa, que demanda da mulher o dia inteiro. Então, ensine o seu filho a ser um bom marido, um bom pai. Ensine a ele que ele precisa contribuir dentro de casa. Ensina a ele como funcionam as relações. As relações são de troca. As relações você não só doa ou só recebe. Isso funciona para o seu filho também, não só para o seu marido. Você só vai conseguir ensinar empatia para o seu filho se você tem empatia com você. Lembra que ele está o tempo todo buscando exemplo e usando o neurônio espelho? Ele está percebendo. A gente fala mais com atitudes, pode usar 1000 palavras, as atitudes valem mais. O seu filho só vai te respeitar se você se respeitar. E agora, eu quero passar um desafio para vocês. Uma educação consciente só consegue ser aplicada se você olha para dentro, olha para si. E eu quero também que você organize a sua rotina para ter 20 minutos para você. Meu filho tem 2 anos, eu não tenho nenhuma rede de apoio perto. Já refletiu numa creche? Se você não tem com quem deixar seu filho, bota 2 horinhas numa aulinha de motricidade, numa aulinha de música, bota numa escolinha, escolhe uma escolinha que te deixe tranquila. Meu filho só tem 2 aninhos. 4 horas só vai beneficiar vocês se você tá podre. Deixa ele nessa escolinha, deixa ele 2 horas em algum lugar, busca alguma rede de apoio. Você precisa, nem que seja 20 minutos para você. Eu não tô falando aqui de 1 hora, começa com 20 minutos. Tô falando 20 minutos para você. Não tô falando 20 minutos enquanto você bota a roupa para lavar, faz a comida. Não. Eu tô falando 20 minutos para você. Sacode seu marido, sacode a sua esposa e fala: eu preciso de 20 minutos todo dia. Fica de manhã. Ah, ele vai botar a fralda não muito direito, ele vai botar a comida não da forma que eu queria. Larga a mão desse controle. Esse controle vai te enlouquecer. Deixa o raio do seu filho 20 minutos. Com seu marido, com a sua esposa, eles vão se virar bem. Eles precisam bater cabeça de vez em quando para se virar. E tira 20 minutos para você. Tira 20 minutos para fazer o que você quiser. Ouvir uma música, ficar sentado, ficar deitado de olho fechado, ficar vendo uma série. Faz o que você quiser, mas faça alguma coisa para você por 20 minutos. Passa um creme no corpo, toma um banho mais demorado, faça alguma coisa para você. Saia dessa toca, tome sol. O sol é muito importante para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu filho. A gente fica enfiado em casa o dia inteiro. A gente não consegue produzir os hormônios que a gente precisa se a gente não toma sol. Tanto que países nórdicos que não têm sol durante uma fase do ano, há altos índices de depressão e suicídio. Você precisa de vitamina D, você precisa de contato na sua pele do sol. Pega sol. É muito importante fazer exercício. Se não der no primeiro momento, foque em fazer alguma coisa que você goste, 20 minutos e pegar sol. Mas também é importante para o seu bem-estar. Caminhar,
correr um pouquinho com o seu filho no parquinho, enfiar ele no carrinho e caminhar 20 minutos do dia, que você já vai pegando esse sol, seu filho já vai pegando um pouquinho de sol na pele. Ai, mas os dermatologistas falam que muito bebezinho, vitamina D. Eu tô falando para você deixar exposto, igual se a proposta era antigamente, deixar exposto 15 minutos sem roupa no sol do meio-dia. Mas o sol na pele de qualquer ser humano é importante. Não é só a vitamina sintética que vai suprir. Então deixa um pouquinho ele pegar a luz do dia e radiação solar também. Lembra do meio termo sempre? Muito obrigada pela participação de todos, tá bom? Beijo a todos, bom dia.